Continuamos a falar de clássicos, só que dessa vez em trabalhos que focam na intensidade ao invés da introspecção, cujo recheio desse bolo serão as bandas Tafo, Ego Trip, Zero, além das participações mais que especiais do Gun 69 e do Metal Open Mind, Guilherme Snar do Zero e um casal muito bacana que vocês vão gostar de conhecer, João Messias Júnior na área, vídeo de número 59. Rola a vinheta e o papo continua! Camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! João Messias Júnior na área, vídeo de número 59 do canal, que eu vou continuar falando de clássicos e aproveitando para agradecer a vocês pela repercussão, pelos likes, pela força que vocês têm dado para o crescimento deste canal. Vamos falar de música, rapaziada, e hoje eu vou falar de clássicos, como eu disse lá no Abre, que eu achei muito interessante você focar em discos antigos assim, e eu gostei tanto da ideia que eu separei mais material para vocês. Só que dessa vez eu vou focar na intensidade dos trabalhos. E eu vou começar falando desse álbum aqui, ó, Tafo com Rosa Branca, tá rolando de fundo. E o Tafo, assim como muitas bandas que vocês já viram eu falar, eles têm uma história muito legal, porque assim, eu assistia muito o Clip Trip, vocês já viram falar que eu gostava muito de falar de programa de videoclipe, que eu descobri muita banda por videoclipe, e o Tafo foi uma delas. E o Tafo, na verdade, ele era um super grupo, né, que ele era formado pelo guitarrista experiente, o Vander Tafo, né, que já tinha tocado com a Rita Lee, com Made in Brasil, Rádio Táxi. E aí ele montou um grupo voltado ao hard rock, né? E ele chamou caras muito bons para formar essa nova empreitada com ele, que eram os irmãos Buzik, né? O André e o Ivan, que ficaram mundialmente conhecidos com o Dr. Sim e o tecladista Marcelo Souza. E esse grupo junto lançou esse puta disco aqui, ó, Rosa Branca. E é muito interessante você sacar a sonoridade desse disco, né? Porque você olha o visual, todo mundo cabeludo, com roupas típicas de hard rock. Às vezes você pode até pensar que é uma banda que era lá da Sunset Strip, né? Que era o cenário tradicional do hard rock americano, né? Ou mesmo uma banda mais voltada ao sleaze. Mas aqui é uma sonoridade que ela tem os resquícios do hard rock, né? Mas tem trejeitos do pop, tem trejeitos do AOR, e por ser cantado em português ele reforça mais esse caráter acessível. Isso é ruim? De forma alguma, cara. Você pega algumas músicas muito legais, como Chaplin, que ela é muito envolvente, Olhos de Neon, que é aquela música que já gruda aqui, ó. Sweet Love, que é uma música bem grudenta em inglês, que os caras souberam mesmo, sabe? Grudar mesmo, foi um disco muito bem feito, ele feito para estourar. Mas Um Momento para Tudo, que é a melhor música do álbum, Me Dê Sua Mão, que ela foi amplamente tocada e divulgada em diversas rádios, diversos programas que tinham videoclipe. Então foi uma época que o disco foi lançado pela Epic, né? Hoje conhecida como Sony Music, né, meu? Era um período que as gravadoras grandes davam espaço para o rock mais pesado, né, meu? E sem entrar naquele estigma de banda engraçadinha ou banda metida rebelde, né, meu? Então era uma época que as gravadoras davam espaço para bandas mais sérias de música autoral, né, meu? E é um disco que ele é um disco muito forte, ele é um disco muito intenso, não no sentido de peso, mas ele capta você, meu, pela intensidade, porque é um disco muito bem feito, cara, e é uma banda que merecia muito mais. Pena que tempos depois a banda sofreu um racha, com os irmãos Buzik partiram pro Dr. Sim, o Marcelo Souza acompanhou a banda como músico convidado por um tempo, e o Vander Tafo coube a ele reformar o grupo, né, meu? E aí ele acabou trazendo muita gente do Rádio Táxi com ele, trouxeram um vocalista fenomenal chamado Fernando Nova, mas a gente não entende por que as coisas não foram pra frente, né? E isso é muito... E uma coisa que aconteceu que deixou, acho que o público do hard rock, do rock and roll muito triste, foi porque justamente no ano que o Vander Tafo morreu, tinham conversas sobre um retorno do Tafo, né, meu, com os irmãos Buzik, o Vander Tafo. E aí eu fico com aquela pergunta que devia ser muito interessante ver um retorno dos caras, porque a banda era fantástica e deixou um legado muito legal por meio desse disco aqui, ó, Rosa Branca.
E antes de eu falar do outro clássico, segue o clássico que o Gus 69 do Metal Open Mind escolheu pra vocês. Segue aí, eu já volto, tá? Já pararam para pensar por que dizemos que um determinado álbum é um clássico? Com certeza há uma relação com a música clássica, mesmo que inconsciente. O período clássico é o período da música erudita ocidental entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, onde havia uma maior claridade, simetria e equilíbrio nas composições, ou seja, uma maior simplicidade comparando com o período anterior, né? O barroco. Entre os compositores mais reconhecidos dessa época estão o Mozart e o Beethoven. A forma mais simplificada do rock, com seu sucesso comercial e consequente perpetuação, faz com que utilizemos essa expressão para identificar álbuns relevantes e fundamentais na história da música moderna. Inspirado pela música barroca de compositores como Bach e Vivaldi, do período que antecedeu ao período clássico, ou seja, do final do século XVI a meados do século XVIII, destaca o guitarrista sueco Yngwie Malmsteen e o seu debut a solo, Rising Force. Malmsteen foi descoberto pelo produtor Mike Varney, que o trouxe para Los Angeles para integrar o grupo Steeler, com quem gravou o debut homônimo em 83. Depois disso ele teve uma breve passagem pelo grupo Alcatraz, antes de se lançar a solo com o projeto Rising Force em 84. O álbum conta com duas músicas cantadas por Jeff Scott Soto, Now Your Ships Are Burning e As Above, So Below, sendo as restantes instrumentais. Entre as mais emblemáticas estão Black Star e Far Beyond the Sun, temas que fazem parte de seu repertório até os dias de hoje, e que eu tive o prazer de assistir ao vivo em sua última passagem pelo Brasil em 2016, num abarrotado Carioca Clube aqui em São Paulo. Para mim, este é um álbum clássico na acepção da palavra, provavelmente um dos mais importantes na longa carreira de Malmsteen e que ajudou a moldar o subgênero neoclássico dentro do Power Metal. Metal Open Mind. De volta, rapaziada. Gus, muito obrigado pela sua contribuição. Fiquei muito feliz você ter topado participar. Para quem não conhece, o Metal Open Mind é um dos canais mais criativos que tem nesse cenário do heavy metal aqui. E de volta, falando de clássico, vamos ouvir esse aqui, ó. Ego Trip. Tá rolando de fundo. O Ego Trip, ele foi um super grupo formado lá nos anos 80 pelo baixista Arthur Maia. E assim, é um grupo que assim, muitos diziam que era uma banda fabricada tal, mas em partes eu digo que isso é verdade, porque você que está no universo do metal, você que acompanha o cenário musical, você sabe que embora muitos grupos sejam formados por bons músicos, eles não possuem aquele elemento, né? Quando junta todo mundo não dá aquela liga, né? O que é o contrário aqui do Ego Trip, que você está ouvindo Viagem ao Fundo do Ego. Foi uma música que fez muito sucesso nos bailinhos, nos programas de auditório, enfim, né? E é interessante porque assim, o Brasil ele vivia um período muito produtivo, vamos colocar assim, no segmento do rock nacional. Então, discos como Que País é Esse?, Cabeça de Dinossauro do Titãs, eles já estavam na cabeça e no coração de muitos jovens. Assim como este aqui, ó, do Ego Trip. Mas pra mim o que diferenciava o Ego Trip das outras bandas é que os caras, como era aquela banda só formada por músico fera, então os caras eles tocavam tudo. Então o grande trunfo desse disco aqui é não ficar preso a um estilo, por exemplo, Viagem ao Fundo do Ego é um puta de um hard certeiro, que as guitarras, você até faz aquele air guitar, você no solo você viaja tal. Mas assim, o grande trunfo aqui é que os caras flertam com diversos estilos e ao mesmo tempo você fala que é o Ego Trip, né, meu? Você pega momentos muito diferentes um do outro, né, meu? Você pega, por exemplo, a música Kamikaze, é uma puta de uma música muito linda. Você pega Apocalipse, que é um reggae. Leão contra Cristão é uma espécie de rock electrofunk
com uma letra de protesto. Arlequina, que é uma outra balada que te contagia. Como eu disse, Viagem ao Fundo do Ego é o grande hit desse trabalho, né, meu? Então foi uma banda que fez um disco muito bacana. E a gente fica pensando como ela seria hoje, né? Mas infelizmente a banda não seguiu, né? Porque a morte do baterista Pedro Gil, que é filho do Gilberto Gil, com 19 anos de idade, no fundo de carro, um acidente de carro, foi um puta de um baque pra carreira da banda que não seguiu. E aí, cada um foi fazer alguma coisa, né, meu? Cada um foi seguir, por exemplo, você pega o Arthur Maia, que é o baixista e fundador, ele era uma verdadeira instituição do contrabaixo, né, meu? E hoje seria difícil pensar no retorno do Ego Trip, porque dos 5 caras, 3 já não estão mais com a gente, que era o Pedro Gil, o Arthur Maia e o Francisco Frias, ou conhecido como Bolinha. Então hoje eles já não estão mais conosco, né? Então não dá pra imaginar como seria um retorno do Ego Trip. Mas como eu disse com o Tafo, o legal é que temos um legado aqui muito bem representado por meio desse disco. E antes de eu falar da próxima banda, segue um comentário de um casal muito bacana que vocês vão querer fazer. Vocês vão querer conhecer mesmo, que fizeram um recorte muito legal do cenário, falando de radicalismo e tal. Segue aí, Simone, segue aí, Pitucha! Oi, aqui quem tá falando é a Simone. E eu sou o Walter. Eu tocava no Midnightmare. Eu canto na banda de death metal de São José dos Campos chamado Morfolk. Então, gente, o Juninho convidou a gente para falar um pouco de gostos diferentes além do nosso, que a gente curte, no caso death metal, toca death metal, mas acima de qualquer coisa a gente também ouve, óbvio, outras coisas. Sim. Na verdade, a gente cresceu na década de 80, já que a gente é de 70 e pouco, não posso revelar a idade. Mas a verdade pura é que, assim, todo mundo cresceu ouvindo alguma coisa, e na época disso que a gente vai, na verdade, viver somente de death metal, thrash, black metal. Tem muita banda gringa por aí, assim como Inflamers, por exemplo, que tirou Depeche Mode. Então, quer dizer, Sepultura acabou de tirar agora Soft Cell, assim como, na verdade, Scorpions também tirou, Marilyn Manson tirou, Children of Bodom tirou, Britney Spears. Mas independente das bandas que tiram cover ou qualquer outra coisa, a turma não escuta só banda, a turma escuta outros tipos de música também. Igual o Juninho, quando me convidou, falou, não é porque a gente é cabeludo, cheio de tatuagem, que a gente escuta só metal. Poxa, eu fui no show do Information Society quando teve aqui. Meu, lá dentro só tinha nego de camiseta de banda. Tinha um cara de Satiricon passando na frente, assim, ó, com aquela cara de mal cantando as músicas. Tipo assim, eu acho que a vida não é só o metal. A gente tem que curtir de tudo um pouco. Não é porque você é metal, você pode ter sua ideologia de vida, você pode ter bastante coisa, mas ao seu redor você não convive só com isso. Dentro da sua casa, se você mora com seu pai, com sua mãe, eles não curtem só metal, eles não têm só amigos que curtem metal. Se você trabalha numa firma, seus amigos, ou às vezes o seu melhor amigo de dentro da empresa, ele não curte metal, mas ele te respeita. E eu acho que o respeito tem que ser da sua pessoa para ele também, né, Pitucha? Exato. Mesmo bandas de metal tirando Backstreet Boys. Olha que a versão ficou boa. Então acho que merece, na verdade, todo mundo, assim, conhecer um pouco mais de outros estilos musicais. Não estou falando disso, mas estou falando década de 80 em geral, tem muita coisa boa, tirando a parte metal que foi muito criativa, mas em geral, década de 80 eu recomendo para qualquer pessoa entender começo de 90, que vai realmente se surpreender com tanta banda boa que tinha, não no mundo metal, mas pop mesmo que seja, dance, que foi uma época que explodiu. Tinha muitos putz. Gente, obrigado, essa daí é a nossa opinião. Valeu, Juninho, por ter chamado a gente. É isso aí, Até mais, valeu. De volta, rapaziada. Obrigado, Simonão. Obrigado, Pitucha, pela contribuição. Pra quem não sabe, o Pitucha é vocalista da banda de death metal Morfolk. E a Simone foi baixista vocalista numa banda muito legal aqui da ABC chamada Midnightmare. Muito obrigado, Simonão. Muito obrigado, Pitucha, por desmistificarem alguns mitos que rondam em torno dos camisas pretas. De volta aqui, vamos falar de mais clássico. Zero,
Carne Humana rolando de fundo. O Zero é uma banda muito interessante. Eu posso dizer assim, uma das bandas mais sofisticadas que o rock nacional produziu aqui. O Zero, ela foi formada em 83 e foi lançar esse primeiro disco em 87, já com uma outra formação, vamos dizer assim, a formação clássica da banda, né, meu? O que é muito interessante do Zero, como eu disse, né, é uma sonoridade sofisticada, e eles foram chamados até de New Romantics, né? Mas pra quem não se liga em rótulos ou alguma coisa, esse termo New Romantics é uma alusão ao estilo que bandas lá fora faziam, como Duran Duran, Soft Cell, Culture Club, Boy George. Então, o Zero ele rondava assim nessa sonoridade, mas para mim o Zero tem uma cara muito própria, até por causa do lance da intensidade. É uma música, vamos colocar assim, muito bonita, cara. O Zero, a qualidade dos arranjos, as linhas vocais. Porque às vezes você pega até banda dos anos 80, que são discos legais, mas em muitos momentos eles são raçudos, vamos colocar assim. Porque você percebia que às vezes faltava um vocal, faltava alguma coisinha no guitarra, faltava alguma coisinha na bateria ou no baixo. E aqui não, cara, aqui tá tudo pronto, cara. Então, formado por músicos excelentes, em especial pelo vocalista Guilherme Snard, que ele, como um maestro, com suas linhas de voz, ele comanda todo esse exército musical chamado Zero, né, meu? Então você ouve um disco que ele é extremamente melancólico, ele tem um peso diferenciado e ele tem muita qualidade de arranjo, qualidade de voz. É um disco cheio de camadas assim. E claro, né, meu? E ele gera músicas maravilhosas, né? Como Sem Pudor, que ela é climática, Game Over, que a banda se arrisca cantando em inglês, que é a melhor do disco, Seu Planeta, que ela tem uma vibe mais rock and roll, Carne Humana, que também é bem climática, Abuso de Poder, que é densa, e Quimeras, que é aquele momento que você fala, vamos dançar! Então é um disco impecável de uma banda que talvez, pra mim, embora ela tenha gozado de muito sucesso nos anos 80, pra mim é uma banda que merecia muito mais, mas talvez por sua sonoridade mais sofisticada, talvez o público não tenha entendido muito. Mas o Zero, além desse disco, eles têm um EP, eles têm um álbum que foi lançado já no século XXI, e o mais importante, a banda tá de volta aí. O vocalista Guilherme Snara, ele lançou uma música chamada Quando Esse Mal Passar recentemente, e essa é a deixa que eu vou deixar para umas palavras que ele soltou para aí. Fala, Guilherme, o espaço é seu! Olá, amigo João Messias, tudo bem? Guilherme Snar Zero aqui, conversando com vocês. Eu vou fazer um paralelo do início do Zero com a atual formação. Então, o Zero começou em 1983 como uma banda pós-punk. Era uma banda com 2 guitarras, baixo, bateria e saxofone. O nosso som era um som entre o art rock e o som industrial. Era uma mistura, né? Porque era uma banda que o nosso primeiro repertório eu letrei e botei melodia em canções instrumentais que já existiam, né? Então essa é a origem do Zero, uma banda de 2 guitarras com uma sonoridade pós-punk. E essa é considerada a formação original. Só que a formação que todo mundo conhece é a formação considerada clássica. A formação clássica já tinha uma pegada neorromântica no visual e dark no conteúdo. Então era uma coisa, inclusive, que as pessoas não entendiam que o nosso público juntava essas 2 tribos supostamente antagônicas, né? Hoje estamos retomando a carreira com uma formação carioca da banda, que tem origem em São Paulo, né? E acabamos de lançar Quando Esse Mal Passar, o primeiro single do novo álbum. É uma canção que embute vários sentimentos, né? Uma canção que aponta para um universo pós-pandêmico, mas também a pandemia não é o único mal que a gente enfrenta. A gente está lidando aí todo dia com diversos males cotidianos, políticos, econômicos, uma série deles, e na verdade
sair desse momento de maléfico depende do movimento de cada um. Por isso o refrão fala aonde você quer chegar parado aí no seu lugar, né? E também a canção fala que nós não dependemos de ninguém para sermos felizes. É uma canção composta com meu parceiro Elísio Neto, que é o atual guitarrista do Zero, durante a pandemia, na verdade, na segunda semana de quarentena, no dia 25 de março. A atual formação conta com Fabiano Matos na bateria, Rigel Romeu no teclado e Nivaldo Ramos no baixo, além de Elísio Neto, meu parceiro, nessa nova canção. Espero que vocês acompanhem, ela está em todas as plataformas e sigam o artista, incluam a canção nos seus playlists e também inscrevam-se no nosso canal do YouTube. E a gente precisa de vocês lá no Instagram, Guilherme Snar 0. Um abraço, sucesso! É muito legal quando acontece esse tipo de interação, né, meu? Então, você tá falando de uma banda, aí o músico da própria banda aceita soltar algumas palavrinhas. Esse tipo de coisa é aquilo que vale mais do que dinheiro na conta, né, meu? Então, é aquele momento que eu posso dizer que foi o meu Pulitzer, no termo dos vídeos, no termo de jornalismo, assim. E muito obrigado, Thiago Rahal, da TRM Press, por ter feito esse meio campo aí pra mim. Muito obrigado! E você quer saber da turma do amendoim, né? Magriço veio só por educação, ele tá muito revoltado, porque ele falou pra mim que eu já trouxe um cara que ele não gosta, aí eu já tô colocando banda que ele não gosta, aí ele já fica revoltado, ele tá pensando em pegar o boné dele e ir embora, mas eu falei, você não vai. Já o Finoide ele se considera um nerd, né, meu? Então, embora ele tenha esse fone de ouvido, esse charutão na boca aqui, ele é um nerd. Ele não conhecia as bandas, ele conhecia o Malmsteen, ele conhecia o trabalho que o Gus 69 falou. Mas ele falou que vai procurar saber mais das bandas, principalmente do Zero, que ele achou que tem uma sonoridade bem sofisticada. O Cranilson é meio pé na porta, soco na cara, assim. Acho que é por isso que ele e o Magriço não se dão muito bem aqui. Até quando eu guardo eles, assim, eu tenho que colocar um separado do outro, porque eles já querem sair na mão. Mas o Cranilson ele achou bem interessante, mas ele falou que nada disso daqui tem a pegada sueca ou escandinava. Então ele falou, pra mim opinar, eu vou ficar devendo. E era isso, rapaziada. Mais uma vez eu venho agradecer a vocês. Nós estamos terminando o ano aí. E eu fico feliz pela repercussão que o canal vem tendo, sabe? Sem a gente apelar pro business, sem a gente apelar pra nada, sabe? Aquele crescimento gradativo, isso é algo que me deixa muito feliz, me deixa muito realizado, sabe? Aprendendo dia a dia com vocês. E aproveito para dizer pra gente não perder os nossos encontros de terça e sexta. Que na terça eu vou falar um pouquinho de black metal, com participações especiais. E na sexta-feira eu vou falar da caixa misteriosa que chegou na minha caixa postal da Heart Bleeds Blue. Então, rapaziada, se liga nos nossos encontros de terça e sexta. Grande abraço e até mais!